Novamente, boa tarde, queridos casais. Foi-me incumbida a missão por Jorge e Mônica de falar sobre vocação e missão. Então, olhando para o termo vocação, acredito que todos receberam o material, têm a oportunidade de estar com ele em mãos. Então, a vocação, primeiramente, de voltar às fontes. É muito importante termos em vista o voltar à fonte, porque é onde tudo começou. O nosso projeto de vida pessoal, casamento, seja a nossa vocação enquanto vida religiosa, tudo está lá na fonte onde começou. Esse entusiasmo primeiro, nós nunca devemos esquecer. Portanto, a palavra vocação quer dizer chamar. Aristóteles ele tem uma definição para a vocação, ele diz assim: aonde há uma missão do mundo e os seus talentos, aonde há uma necessidade do mundo e seus talentos se cruzam, aí está sua vocação. Então vejamos que, partindo desse princípio de chamado, o padre Cafarel, ele nos diz que o matrimônio, esse grande sacramento, explicita bem o apelo dirigido aos casais unidos pelo sacramento do matrimônio. O casal cristão, diz ele, é eleito, é chamado por Deus. Aqui me faz lembrar o padre Cafarel diante de vendo um casal que ele gostava muito, há mais de 30 anos de casado, aquele casal, ele vendo lá nas ruas de Paris, se aproximando dele, ele vê a felicidade daquele casal. Ele se esconde para dizer assim, para não atrapalhar aquela alegria daquele casal. E ele dizia: Deus está a passar. Na alegria daquele casal, o padre Cafarel teve a sensibilidade de perceber a presença de Deus naquele casal. Veja a responsabilidade, amados irmãos casais. Assim como Cristo tem a unidade com a igreja, vocês, um com o outro, têm a responsabilidade de igreja doméstica, essa unidade que une-se em uma só carne. Por isso que vocês são eleitos, são chamados por Deus a ser igreja. Diante do sacramento do matrimônio, segundo o padre Cafarel, ele vai dizer que o matrimônio é sinal de Deus que consagra o apelo do casal cristão. Também sinal de aliança entre Cristo e a igreja. Sinal de aliança entre Deus e o mundo. Deus é fonte de amor. Célula da igreja no amor conjugal, introduzido no reino de Deus, operando aos poucos ao longo da existência, porque seguir a Deus é exigente. Não tem uma forma prática, não é um botão onde nós apertamos e as coisas acontecem. Mas é um passar do tempo, é exigente, é doação mútua. Nós não casamos com pessoas santas completas. Eu como sacerdote, vocês enquanto casal, estamos num caminho santificante, por meio da palavra do Senhor, por meio dos ensinamentos do Papa, por meio da relação um com o outro, enquanto humanidade, é preciso buscar sempre esta experiência com nosso Senhor, porque nós somos esta célula, o matrimônio, um sinal visível da graça de Deus, porque isso é um sacramento, um sinal visível da graça de Deus. Essa graça de Deus que está em nossas mãos para produzir frutos. Veja a responsabilidade que nós temos, enquanto casal cristão, de colocar sempre Deus à frente neste segmento exigente. Porque se fosse fácil, Jesus não teria dito a nós assim: toma a tua cruz de cada dia e siga-me. Se fosse fácil, ele não teria dito ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, mas se não é possível, me dá força para eu sustentar. Portanto, é nessa exigência, todos os dias, que nós devemos abraçar o nosso compromisso de fé como casal cristão. Veja a importância do sacramento do matrimônio. O matrimônio é o sacramento, o único sacramento que o padre não celebra. O padre assiste o matrimônio. Porque quem celebra o matrimônio
é o marido e a mulher. Os dois, começando ali no altar e vai terminar no coito, onde aquele coito é um coito santo. Jamais, diante do compromisso cristão que nós assumimos na igreja e nas equipes de Nossa Senhora, jamais um casal, ou o marido ou a mulher, pode dizer à sua esposa, você vai dormir lá na sala e eu vou dormir no quarto. Não. Porque tudo como sacramento, esta unidade, marido e mulher, são chamados nessa diferença a viver uma unidade até na resolução dos problemas. Porque abraçamos uma família. E a família como humana é uma família exigente a colocar em prática o compromisso cristão. Vejamos o que diz o padre Fábio de Mello. Uma vez ele falou assim, que todos os dias ele luta para ser cristão. Porque é uma luta diária. Quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade somente? Não queremos fazer a vontade do nosso Senhor. A vontade do nosso Senhor é uma vontade exigente. Mas Ele nos coloca para sermos sinais de salvação um para com o outro. Isso é vocação. É um chamado. E nós nunca devemos nos acovardar diante desse chamamento que o Senhor nos faz. Portanto, a vocação do casal e da família é para fazer da sua vida cristã uma vida de comunhão com Deus e acompanhada pelo amor de Cristo que une, restaura, aperfeiçoa lentamente o casal, obra-prima de Deus. Por assim dizer, é o caminho de santidade que o casal escolhe iniciar no dia do seu matrimônio e continua por toda a vida, afastando-se do pecado e conduzindo-se a Deus. Ou seja, é uma decisão. Decisão é uma cisão. Quantas vezes o casal, a gente faz um casamento muito bonito, mas depois quando chega no momento dentro de casa, olha, esse guarda-roupa aqui é teu, olha, o salário é meu, o salário é teu. Não há separação entre casal. Se você começar a pensar assim, você já está do lado do diabolos. Diabolos é uma palavra em latim, quer dizer separados. E a gente lembra do diabo. Então, diabo, ele separa. Na família deve estar sempre a unidade. Os filhos é nosso. O salário é nosso. A casa é nossa. A família é nossa. A vocação de família é uma vocação de unidade. Isso é a igreja doméstica. Porque Cristo é aquele que une. Isso é a vocação de uma família. Portanto, esta vocação, ela tem uma missão. A missão é chamados a dar vida aos esposos, participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no início de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são coordenadores do amor de Deus, Criador, e como que seus intérpretes. Por isso desempenharão seu munus, a obrigação, o dever com responsabilidade cristã e humana. A gente encontra isso no Catecismo da Igreja Católica, quando ele vai falar de matrimônio. Vejamos que nós fazemos parte da criação de Deus. Somos aqui para construir com Deus, juntos, esta ideia de sermos participantes por meio do nosso dever. A fé cristã, a fé católica, é uma fé de tradição. Nós vamos passando de pai para filho. Não é sozinhos, mas é passando nessa transmissão. Quantas vezes a gente acha que as famílias estão secas, estão sem fé, porque não houve uma continuidade. É preciso termos esta continuidade, esta comunhão com nosso Senhor. Portanto, como para toda vocação, o apelo de Deus ao casal cristão é acompanhado por uma função a exercer para o seu serviço. Desde logo, todo cristão, pelo fato do seu batismo e pela sua confirmação, deve contribuir para o crescimento da igreja. Vejamos o que diz o padre Cafarel no aspecto da missão apostólica do casal equipista.
Fazer conhecer a Deus, de proclamar o seu amor. Não se ama o que não se conhece. Se você não conhece o amor de Deus, você não conhece a Deus, você não conhece seus projetos, você não conhece os seus anseios. Portanto, é nos aprofundando cada vez mais neste conhecer a Deus, para que tornemos-nos cada vez mais santos e santificadores. Resposta ao desafio lançado aos cristãos para combater o ateísmo que se apodera do nosso mundo. É preciso, como casal das equipes de Nossa Senhora, mostrar esta palavra que tu meditas todos os dias, que tu escuta, este teu testemunho do dever de sentar-se, de poder enfrentar as situações e o problema de uma forma autêntica, mas por meio da palavra do Senhor, chegar com exemplos e decisões acertadas que se torna luz para tantos casais que se aproximam. A meditação, o olhar para dentro de si, trazer aquela mensagem de fé com a tua regra de vida e ali ser temente a Deus dentro dos teus propósitos, e um retiro anual que te faz parar e perceber que caminho estás direcionando a tua vida e voltar para Deus. Portanto, nessa tarefa dada por Deus de sermos juntos aos filhos, testemunhas e profetas do seu amor, não é separado, é juntos. Você e seus filhos formam essa igreja doméstica que está no caminho da salvação. O acolhimento e hospitalidade mediante meditação entre o mundo e a igreja, lar cristão como instrumento de apostolado excepcionalmente eficaz. Os não crentes, pensava o padre Cafarel, deveriam poder familiarizar-se com a igreja frequentando os lares cristãos. Vejamos que não é preciso a gente falar muita coisa não, mas qualquer pessoa ao chegar na tua casa vai saber que ali tem uma fé católica, vai saber que ali tem um casal que reza, vai saber que ali tem um casal diferente, porque as palavras elas comovem, vai dizer São Paulo, e os testemunhos arrastam. Não importa se alguém não vê o que você está fazendo ali na sua família, aquela oração, não importa, porque o que vai importar é a espiritualidade que vai sair de você sem você perceber. Não é preciso você gritar aos quatro cantos o que a sua família faz ou deixou de fazer dentro de uma experiência espiritual. Mas com o teu olhar, com o teu falar, com os teus gestos, vai exalar o perfume de Deus. E iremos combater o ateísmo por meio do nosso testemunho. Pensamento missionário do nosso pai fundador para a ação. Desculpe eu dizer nosso, sou solteiro, mas casado com a igreja, por isso que eu estou nas equipes de Nossa Senhora. E eu abraço este movimento como também meu. Então ele diz, face ao ateísmo, casal humano, compreendes bem a esperança imensa que em ti coloco? Tu és portador da minha reputação, da minha glória. Tu és para o universo a grande razão de esperança, porque tu és o amor. Não preciso dizer muita coisa, porque aqui está incutida a responsabilidade que Deus nos coloca por meio do nosso compromisso e desse nosso entusiasmo, né? Como vai dizer o profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, porque a vitória foi tua. A árvore será julgada pelos seus frutos. E ele insiste acrescentando, não pela sua beleza, mas pelos seus frutos. Comunidade de oração e comunidade missionária são como a frente e o verso do casal comunidade de amor. Como a cristandade, a família degrada-se quando não mata a sede habitualmente no Evangelho. E para o casal, como para a igreja, é sempre por um regresso ao Evangelho que uma renovação se opera, porque o Evangelho é Jesus Cristo que fala. E a palavra de Jesus Cristo é Espírito e vida.
Já é fracassado um casal que não reza. Já é fracassado um casal que não medita a palavra do Senhor. Não dá para estarmos nas equipes de Nossa Senhora e não meditar a palavra, porque se nós não meditarmos a palavra de nosso Senhor, nós já estamos completamente perdidos. Não encontramos alento, não encontramos fortaleza, não encontramos consolo para a nossa caminhada de fé. E vejamos que é um dos PCEs, é ponto concreto de esforço, porque se não fosse esforço, seria fácil. E o caminhar do cristão é pela porta estreita, porque a porta larga é muito fácil passar uma boiada. Na porta estreita, eu tenho que ter a meta, eu tenho que saber trilhar e deixar conduzir, saber a pontaria certa para encontrar o caminho. Deus chama-nos a viver este grande amor. Não podemos calar, porque vivemos e temos o dever de seduzir os outros para este amor. É preciso falar de Jesus apaixonante. É preciso falar das equipes de Nossa Senhora apaixonante. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue deixar o outro apaixonado e conhecer verdadeiramente este amor. Um segundo ponto é ter em conta as necessidades e valores da época em que vivemos. Mudanças de época, valores cristãos distorcidos, ponto de vista econômico, ponto de vista social, ponto de vista das relações afetivas, conjugais e familiares, ponto de vista da religião, onde todos estão colocando a sua forma de pensar e de ser, mas deixando Nosso Senhor do lado. Estamos numa mudança de época terrível, mas se sustenta naquilo que nos faz sermos perseverantes e jamais passa. Tudo passa, mas Nosso Senhor permanece. Encontramos às vezes muitas desculpas para não seguir Jesus, muitas desculpas para não estar nas equipes de Nossa Senhora, mas se você não estiver fincado nos valores cristãos que as equipes de Nossa Senhora ensinam, você perde o foco. E este foco, ele vai te conduzir para um esfriamento, tanto conjugal quanto equipista. Visualizar uma perspectiva, a direção em que é preciso convidar o movimento a progredir. Desafios a serem enfrentados. Descobrir e a viver a verdadeira natureza do amor humano que a cultura atual tende a desfigurar. Discernir e acolher. O acolher é muito importante. É esse nosso dever cristão. Né? Abraçar a pessoa, abraçar a família, abraçar a equipe, abraçar o filho de uma forma de não somente acolher, mas também acompanhar. Aí está o nosso compromisso com a pessoa humana. Praticar a arte do acompanhamento na educação e transmissão da fé, na preparação para o casamento, nas crises do casal, dos casais que constituíram uma nova união, dos idosos, reflexão espiritual e da sua difusão. Temos um exemplo na igreja muito forte, o Papa Francisco, um homem que traz a humanidade para bem pertinho da gente, nos tornando sensíveis à realidade um do outro. Portanto, estamos aí iniciando esse nosso trabalho para este ano que vem. Te entusiasma por meio dessa espiritualidade das equipes de Nossa Senhora, nesta missão que tu estás assumindo agora neste novo ano, e seja um propagador por meio do teu entusiasmo nas equipes de Nossa Senhora. Portanto, nos ensina o Padre Cafarel, mais amor nos lares, mais caridade nas equipes e mais dinamismo missionário. Essa nossa reflexão foi tirada deste livro aqui, né? Guia das equipes de Nossa Senhora, que eu aconselho a você a ter em casa como livro de cabeceira, porque isso aqui vai te ajudar a ser um casal responsável de equipe, autêntico e entusiasmado, e vai irradiar a espiritualidade para os casais que você está responsável. Você está responsável, ele não é seu.
mas você está responsável porque a obra é de nosso Senhor. Amém.